isso, já vai estar todo mundo posicionado. Um olhando no celular. Glória a Deus. Amém? Queria convidar todos nós a ficarmos de pé. Do louvor. Um tempo Se de arrumem no tempo. entregarmos o nosso melhor para Deus. Então, que assim como um corpo que se divide em muitas funções, em muitas áreas, que assim também seja neste lugar. Assim como um corpo que se sente a necessidade de estar essa questão de totalmente perfeito, né? Assim também que esteja o nosso coração diante dos nossos irmãos, em unidade, de fato, podendo adorar o Espírito Santo de Deus. Vamos colocar esse momento diante do Senhor. Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai. E assim, Deus, como um corpo, assim como um corpo que existe muitas funções, assim, Deus, como cada parte do corpo que existe cada função específica. Mas junto, Pai, faz algo ser perfeito. Eu oro para que seja assim neste lugar. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha para acalmar os corações, venha, Senhor, mudar a atmosfera deste lugar. Deus, eu não sei como foi a semana de muitas pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Nós sabemos, Deus, que independente de qualquer coisa, o Senhor nos aceita, o Senhor nos ama. E é assim que o Senhor nos quer. Oh, Jesus. Comece a falar com o Espírito Santo agora. Não espere um instrumento, não espere uma música, mas comece a trazer esse momento. Comece a pedir para o Espírito Santo. Mais uma vez, Pai, vem. Oh, yeah. Nós entregamos a Ti, Jesus. Muda a atmosfera deste lugar, Pai. Assim como o Senhor já fez tantas vezes, eu oro para que nesse instante tudo venha a ser mudado. Porque quando nós estamos diante de Ti, Deus, e nos entregamos com o coração totalmente quebrantado diante da Tua presença, o Senhor nos acolhe. Muda as mentes, muda, Senhor, o coração que esteja distante. Nós oramos, Pai, para que haja sensibilidade da atmosfera, Pai, que nós vamos criar com a nossa adoração. O Senhor não precisa de uma canção para se manifestar e nós sabemos disso.
nós um coração de adorador.
estremece. O leão fugiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Fuge sobre nós, nos levanta pra ti. Levanta uma geração pra ti. Nós não nos contentamos com pouco, Deus, nós queremos muito mais. Nos leva muito mais, nos leva adiante. Una-nos pra ti nessa noite. Una, Senhor, o teu propósito sobre nós. Nos ensina, Pai, a viver na dependência do teu evangelho. Tu és rei, tu és rei. Tu és e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tua igreja declara diante de ti. Tu és santo e poderoso Deus. Deus, assim como um coral, nós nos erguemos para ti. Tu és santo e poderoso. Vamos fazer mais uma vez neste ambiente. Tu és santo e poderoso Suba como incenso a ti, Jesus. Tu és suba como santo e incenso a poderoso ti. Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo e poderoso Deus. Vou declarar céu e terra. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão fugiu do trono. Ei, ei, fuja sobre nós. Oh, 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 fuja sobre nós aqui. Desperta-nos pra ti. Desperta o nosso coração pra ti. Oh, 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 oh. Ei, ei. Os deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor?
eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Os reinos deste mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Eterno Rei.
anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Esse é o desejo da sua igreja, Senhor. Esse, Senhor, é o desejo da sua igreja. Que nós devemos cantar, Pai. Cantar, Deus, uma única música de adoração, com um coração verdadeiro diante de Ti. É o que nós queremos, Pai, nessa noite. Vamos cantar mais uma vez essa parte, bem baixinho. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Tornando isso uma verdade em nós. Cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Quando Deus enviar alguém, quem irá ouvir a sua voz? Quando Ele chamar, será que essas são as mãos que Ele vai usar? Meus olhos viram quando por aqui Ele passou. Será que o meu coração ardeu quando Ele falou, reconhecendo que o Mestre se aproximou? Mesmo que eu não te ouça, pois o mundo faz de tudo pra te calar, tu renovas minhas forças, me põe de pé e diz pra mim que tu me aceitas. E o sacrifício sou eu no teu altar. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar.
tua glória chega, me cega como uma nuvem que me seca sob o vidro deste mar. Contigo eu andarei, Jesus é rei em toda a terra. Mesmo que eu não te veja, pois o mundo dentro de mim, todo meu ser deseja um toque a mais do teu amor, me incendeia, e o sacrifício sou eu no teu altar. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, Deus de amor santo. Jesus vive e Ele é tudo pra mim. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, Deus de amor santo. Meu Jesus vive e Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. O dia do Senhor virá, minha esperança me alimenta. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. O dia do Senhor virá, minha esperança me alimenta. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, de amor santo. Meu Jesus Vive e Ele é tudo pra mim. Sou teu, vou preparar o teu lugar. Vem reinar, Deus de amor santo. Meu Jesus vive e Ele é tudo pra mim. Seja isso pra nós, Senhor. Seja tudo pra nós, Pai. Nós louvamos o Seu nome nessa noite. Muito obrigada, Senhor. Comece a agradecer o Espírito Santo. Deus, muito obrigada por mais um tempo de louvor que nós tivemos, por um tempo de adoração que nós tivemos, Pai, diante da Tua presença. Aleluia, Deus. Muito obrigada. Os irmãos podem se sentar.
Paz. Tem alguém hoje nos visitando pela primeira ou segunda vez? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer receber vocês aqui. Há mais alguém? Convido os irmãos aí para abrir a Bíblia em Provérbios. E o pastor Carlinhos hoje está comemorando o aniversário da filha dele e aí ele não pôde vir. É Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se eu colocasse assim para os irmãos que a oferta é um dever cristão, não queria que escandalizassem vocês, mas é um dever cristão. Mas eu quero explicar esse dever. Amém? Vamos. Letícia. Eu gostaria de explicar esse dever não como uma obrigação. Jesus fala assim, ele conta uma parábola que vai acontecer. Fala que vai ter duas filas, um povo à direita e um outro povo à esquerda. E ele fala assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, vestiste-me quando estava nu, quando estava preso, foste me visitar. E os que estão do lado direito perguntam: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Aí Jesus responde: quando fizeste a um destes pequeninos. Estes pequeninos são os discípulos de Jesus, é a igreja de Jesus. E o que acontecia na igreja primitiva? Quando alguém era preso, para você ir visitar essa pessoa que foi presa, era algo extremamente perigoso. Era algo que era muito arriscado você ir, por exemplo, visitar Paulo na cadeia. Porque você, visitando Paulo, ia declarar que você era cristão. Mas o que Jesus fez pela igreja, fez por nós, o amor dele, a salvação dele, a crucificação dele, o preço que ele pagou por nós, era tão evidente no coração deles, que eles sentiam no dever de ofertar dessa forma. E a oferta que eles faziam a Paulo era ir lá e levar uma roupa, era ir lá e levar um alimento, era ir lá e dar de bebida. Só que isso era extremamente perigoso. Por quê? Porque se os soldados percebessem, era uma declaração de que aquela pessoa era cristã, ela ia morrer. Isso é oferta. Por isso que também diz aqui no versículo: outros retêm o que deveriam dar. A oferta é um dever, mas um dever de amor. Quando eu entendo o que Cristo realmente fez por mim, eu me sinto no dever de ajudar os meus irmãos, eu me sinto no dever de ajudar a minha igreja, eu me sinto no dever de ofertar de todo o meu coração. É igual um soldado quando vai para a guerra, ele se sente no dever de defender a nação dele. É algo honroso, é um dever honroso, é um dever que vem de amor. E eu entendo oferta quando eu oferto dessa forma. Toda vez que eu oferto, eu passo isso pela minha mente. Minha esposa me conhece, vive comigo, ela sabe que eu me sinto assim no dever de ofertar. E pela graça de Deus, nunca deixei de dar oferta. Todos os meses assim, sempre procuro dar minha oferta. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por o Senhor nos proporcionar recursos financeiros para ofertarmos, Pai, na vida dos irmãos. Que este amor, Pai, que nos leva a ter o dever em nosso coração, Pai, de ajudar o próximo, de ajudar ao irmão, de ajudar a igreja, Deus, seja vivo em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.
suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando venha o teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando venha o teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. De todo meu amor, tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando venha o teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando venha o teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. Digno de todo meu amor, tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, moeu lhe fazer ele enfermar. Levou o pecado de muitos, com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, Como raiz de uma terra seca, terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. e foi subindo como um renovo. Como raiz de uma terra seca, terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo Como um renovo, como raiz de uma terra seca, terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se Grande. alegrará. grande é o Senhor poderoso. Digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou.
Obrigada, Maria. Pensou? Ô, Morena, você tá fazendo a maratona? Tô correndo a maratona, na verdade. Nossa, eu tô com o mapa aqui. Mapa? Do destino, você tem o mapa? Meu, deixa eu Não. ver, porque Ó o mapa. mapa não se usa mais faz Olha. muitos anos. Não, Deixa eu mas ver esse aí é o certo. isso. Ó, a gente vai aqui, né? Vem aqui. Ah. Vamos usar esse mapa, Não, tá nada bom? a A gente ver, vai usar nada a ele. ver. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe mais mapa. Hoje tem algo que se chama Google Maps. Uma tecnologia no ano de 2018. Olha aqui, tá vendo? A gente consegue Nossa, ver mas até o meu via mapa tá satélite. certo pro destino. Não, aquele mapa lá é antigo, nada a ver. Ah, Aqui então a gente demorou. Vamos lá comigo? Não, eu te encontrei e foi perfeito, Morena. Vamos lá. A gente vai chegar super rápido, você Vamos. pode ter certeza disso. Até porque Muito cansada. que esse caminho que você ia fazer, meu, é muito longo, muito. Não, mas Por aqui o a que gente- eu pesquisei, o que eu vi é o caminho certo Não, que eu por- tenho que estar. Não, por aqui a gente corta. E Ah, outra, você vai economizar eu gosto de tempo. cortar. O importante é chegar no destino, É não verdade, o importante é ganhar. Então pronto, o importante é ganhar. Nossa, eu tô com frio aqui. Sério? Quer minha Aham. blusa? Ah, eu tenho a minha, mas tá cheio de nó aqui. Dá a Não, sua pode mesmo. usar aí mesmo. Como a gente vai pôr, né? Peraí. Com o microfone aqui, amado. Isso. Ai, que delícia. Pronto. Nossa, ela é quentinha, amiga. Eu Ela gostei, viu? Gostou, né? Nossa, Pri, Então amei. vamos lá. Você sabia que eu estava lendo esses dias um artigo no G1 e falou que em Eu Harvard... gosto do G1. Você gosta? Gosto. Também gosto, super atualizado, né? E diz que em Harvard tem uma moça... Vamos correr. Não, calma, não precisa ter pressa. Eu li que a corrida vai começar 2 horas antes, a gente está muito adiantado. Sou muito ansiosa. Podemos ir andando, sem pressa. Tá bom. E eu li que essa moça, se ela correr com as mãos amarradas, consegue respirar melhor. Só que, meu, você nem sabe. Justo essa semana, eu estava saindo assim para trabalhar com pressa, bati meu braço. Então eu não estou conseguindo mas ficar eu com a mão amarrar em amarrada. você. Não, deixa eu amarrar em você, que eu acho que Tá vai bom, ser então melhor. demorou. Ah, eu te encontrei, você é a pessoa certa. Isso, então- você já vai comigo, peraí. Faz perguntas inconvenientes, vai. Isso, se eu falei... Eu já ajudei muitas pessoas. Nossa, eu sempre corro, pelo menos umas 4 vezes por ano. Nossa, que E aí, legal. sempre vem uma pessoa... Ah, você não tem como segurar. Nossa, a minha cabeça, né? Meu Deus, estava tentando te ajudar. Mas vamos lá. E aí, você está gostando desse caminho? Eu tô achando esse lugar, Pri, estranho. No meu mapa, eu passava por um rio. E essas árvores aqui, essas pedras. Tá estranho, Pri. Você tem certeza que tá me levando? Mas o que tem de errado? Não tem nada errado. Sabe o que tem? O mapa é antigo. Seus avós deveriam ter corrido seguindo ele. E aí, o que acontece? Aqui era tudo um rio mesmo, tudo um rio. Muito bonito, tinha flores de diversas espécies. E aí, a gente agora foi crescendo os matos. Isso, ficou várias árvores aqui, mas, meu, a gente tá no lugar certo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vem aqui, é logo aqui, ó. Você lembra que seu mapa indicava para essa direção? Sim, você lembra? Então, é logo aqui. Aqui na onde, Pri? Aqui, nesse lugar, a gente chegou. Priscila, não é aqui. Claro que é. Não, esse não é o meu destino. Tá O meu destino, ele tinha rio. Não existe rio, acabei de te falar que cresceu. Priscila, você tá me enganando. Eu não tô te enganando. Você me enganou, Priscila. Você que quis vir atrás de mim, eu tava correndo sozinha, foi você que me chamou? Agora você vem dizer que eu tô te enganando, não tô te enganando nada. Você me enganou. Ah, tá. Eu tava correndo muito bem sozinha, sem você. Aí você vem e diz que eu te enganei. O meu destino é esse. Você ajuda as pessoas assim? Várias pessoas assim. Meu Deus, esse não é o meu destino. Você me enganou, Priscila. Eu não te enganei. Eu não te enganei. Essa é a realidade do destino. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Avisei. Faz, gente. Faz, Senhor. Amém.
Vamos abrir lá em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Vou fazer uma oração, tá? Pai, aqui nós estamos, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que o Teu Espírito já está aqui se movendo e oramos para que o Senhor continue. Nós te damos total honra, liberdade para que o Senhor atue da maneira que o Senhor quiser em nós. Deus, eu reconheço quem eu sou, que eu não sou nada, não tenho nada para oferecer, mas o Teu Espírito que habita em nós tem palavras de vida para nós, e eu oro para que essas palavras sejam liberadas, Pai, e que tragam vida e vida em abundância e nos tire do estado em que nós nos encontramos hoje. Ajuda-nos, Senhor amado, a nos despertar, a nos levantar, a nos posicionar, Pai, para permanecermos firmes aonde o Senhor deseja, aonde o Senhor quer que estejamos, Pai. Atua hoje em nós, que a nossa mente agora seja preservada. Senhor, guarda-nos, Senhor, de toda mentira, de toda ação das trevas contra a nossa mente. Protege os nossos pensamentos. Senhor, que esse ambiente seja tomado pela Tua glória e pela Tua verdade. Em nome de Jesus, eu te entrego esse tempo e te agradeço. Amém. Vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Espera só um pouquinho, olha aqui para mim, deixa eu só explicar. O Moisés, aqui nesse texto, Moisés ele já havia morrido, e Josué com o povo, ele começa a atacar as cidades ali que povoavam a terra de Canaã. Lembra que eles iam conquistar a terra, e eles começam ali a lutar contra aqueles povos ali vizinhos, e os povos ali daquela terra. Deus, ele dá uma ordem para Josué. Ele fala para Josué aniquilar, exterminar, destruir todos aqueles povos. Ele vai lutar contra aqueles povos e vai exterminar todos os povos. E Deus, assim, ele dava direções diferentes. Tinha povos que Deus falava, olha, você vai exterminar tudo, gado, você não vai ficar com despojo, você vai exterminar homens, mulheres, crianças. E tinha povos que Deus falava, o despojo vai ficar com vocês, enfim. Deus dava direções diferentes. E eles tinham acabado de destruir a cidade de Ai. Eles destruíram Josué, os muros lá de Jericó, os muros de Jericó caíram. E aí eles destruíram aqui a cidade de Ai. E aí, vamos lá. E souberam disso, do quê? Do que estava acontecendo, né? Eles estavam lutando e vencendo, né, as batalhas. Todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito
e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, e vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam agora como está seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Berote e Kiriate Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E que acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Pode ir, é só até aí mesmo. Eu quis ler tudo, porque senão a gente não ia conseguir entender. Eu ia ter que ficar explicando, né, a história. Mas o que aconteceu aqui? Os gibeonitas, eles souberam, como eu falei, que Josué estava atacando com o povo de Israel. Então, eles bolaram um plano. Eles sabiam que eles seriam um dos povos ali que seriam exterminados e saqueados. Então, eles bolaram esse plano. Vamos enganá-los, vamos fingir que nós viemos de uma terra bem distante. E vamos fazer um acordo com eles. Porque se eles pensarem que viemos de uma terra distante, eles não vão precisar nos atacar. Então, eles vão fazer um acordo conosco, né? E a gente pode viver entre eles. Porque na época, a palavra que era dada era cumprida. Não é como hoje, né? Que nem contrato a gente cumpre. A gente não, o pessoal do mundo, né? Então, antigamente, a palavra era realmente sim e não. E não se descumpria, né? Não tinha como quebrar a palavra. Então, eles conseguiram fazer esse acordo. Eles enganaram Josué e a liderança ali que estava com Josué e fizeram esse acordo com eles. E a partir desse acordo, eles ficaram em paz, porque eles sabiam que Josué ia descobrir, mas Josué não poderia matá-los, porque eles fizeram um acordo, um juramento. E quando Josué ficou sabendo, aí Josué foi falar com eles, tudo, e aí Josué falou: tá bom, então vocês vão ficar conosco, porque nós fizemos um juramento, mas vocês vão ser os nossos escravos. Então, eles habitaram lá, né, mas sendo escravos. Então, eu queria falar hoje sobre o engano. Né, como as meninas até aqui ministraram, né, através do teatro. O engano, ele é um assunto muito abrangente. Mas eu queria falar no engano, assim, bem também de uma forma geral, de uma maneira simples, e que nós vivemos hoje. É uma palavra muito simples, mas é o que você e eu, nós vivemos hoje. O diabo, ele constantemente, ele luta, ele arma para nos enganar. Na verdade, constantemente ele está nos enganando e constantemente nós caímos no engano de Satanás, sem perceber. E eu queria, assim, dentro disso, trazer um alerta para nós, para a gente passar a entender melhor que a nossa luta, ela não é, como a palavra fala, contra
contra carne e sangue. A nossa luta ela é espiritual. Mas mesmo assim, mesmo nós sabendo disso, nós não lutamos com armas espirituais, ou muitas vezes nós nem percebemos. Nós achamos que existem coisas que são da nossa cabeça, ou a gente acha que as coisas são assim mesmo, como vem na nossa mente. E nós nos esquecemos que Satanás está ali muitas vezes armando, planejando e lançando setas contra a nossa mente. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tive um sonho, foi um sonho muito real. Foi um sonho, na verdade, assim, não foi um sonho opressor, apesar de eu ter sonhado com Satanás, com um demônio, não sei. Mas foi um sonho assim que eu entendi, Deus querendo me revelar algo, me mostrar algo. E no sonho foi muito rápido. Nesse sonho, Satanás ele estava de frente assim para mim. E ele falou assim para mim: você sabia que você está sendo enganada? Você quer ver? Aí ele deu um estalo. No que ele deu um estalo com os dedos, eu abri o olho. Fez assim, ó. Foi muito imediato, eu fiquei pasmada com aquele sonho. Eu entendi que na hora que Deus estava querendo me mostrar alguma coisa. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Me ajuda a entender o motivo desse sonho. Aonde eu estou sendo enganada? O que o Senhor quer me mostrar através disso? Me mostra, abre os meus olhos. Talvez eu não estou entendendo. E se eu estou sendo enganada, eu não vou lembrar de nada, eu não vou entender nada agora. Obrigada, Silvia. Então me ajuda, abre os meus olhos. E aí, desses tempos para cá, algumas situações foram acontecendo, situações pequenas, que eu vou falar para vocês de algumas coisas que nós passamos, e vocês vão se identificar, e aí o Senhor me lembrava do sonho, desse sonho, desse sonho que eu acabei de falar para vocês. E assim, nós vivemos numa batalha constante, com a nossa mente, dentro da nossa mente e nos nossos sentimentos, e essa batalha espiritual, porque o diabo, ele vai o tempo todo lutar. A gente muitas vezes, a gente acha que a gente está neutro, a gente não está lutando, a gente não está fazendo nada. Mas o diabo, ele não para, E muitas vezes a gente acha que não está sendo bombardeado, é aí que nós nos enganamos. E o diabo, o plano dele, sempre para nos tragar, para nos tirar do propósito inicial de Deus, é sempre enganando. A palavra fala que o diabo é o pai da mentira. E o diabo, ele sempre vai trabalhar através do engano para nos fisgar. Vai lá para Gênesis 3. Rapidinho. Gênesis 3. Vamos ler a partir do 1, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, eu quero falar sobre esse engano de origem demoníaca. Esse engano que vem do exterior, de fora. Porque depois eu quero falar um pouco do auto-engano, que é o engano que vem de dentro do nosso coração para a nossa mente. Mas esse engano que vem das trevas, você vê que o engano, ele nada mais é que o quê? A distorção da verdade. Então, o engano, ele não vem não é uma mentira, 100% mentira. Satanás, ele não vai trazer uma mentira que está totalmente desalinhada com a palavra de Deus, sabe? Que você vai olhar, é muito discrepante. Nossa, isso aqui é uma mentira. Não. O engano é o quê? 99% de verdade e 1% de mentira. Ele pega a verdade e distorce. Não é bem assim. Será? Não foi bem isso que Deus falou. E o que ele fala aqui para Eva? Não, certamente vocês não morrerão. Foi isso que Deus disse, que vocês vão morrer? Não. Na verdade, Deus sabe que do dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, assim, o que ele quis dizer?
Se Adão e Eva comessem do fruto, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Sim, o que Satanás ele não falou é que seria de uma forma destrutiva. Deus é conhecedor do bem e do mal, mas o mal não atinge Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro. Mas se Adão e Eva desobedecessem, eles também conheceriam o mal e o bem, não como Deus, mas conheceriam, mas de uma forma destrutiva, porque junto com esse conhecimento, eles se tornariam pecadores, o pecado iria entrar e, consequentemente, a morte. E, no caso aqui, ele falou, não, vocês não vão morrer, não vão ser exterminados, mas a morte espiritual aconteceu. Adão e Eva já não eram mais os mesmos. Então, Satanás, ele pega essa verdade e ele distorce. Vocês vão ser... Então, Deus, eles queriam, na verdade, esconder algo de vocês. Não é bem assim. Ele não queria que vocês conhecessem o bem e o mal. Tem algo a mais aí que vocês poderiam conhecer e ele não quer que vocês conheçam. Então, ele está escondendo isso de vocês. E, a partir daí, ele consegue tirar Eva do plano inicial de Deus, do propósito de Deus. Porque Deus não fez o homem e a mulher para depois eles pecarem. Isso, lógico, Deus, ele é perfeito e ele tem tudo na mente dele já esquematizado, não sei, né? Não sei se eu posso falar que segundo plano, não sei, mas Deus já sabia que Jesus viria, aqui mesmo ele fala, né? Enfim, mas assim, o plano de Deus era que o homem e a mulher vivessem ali 100% para ele, né? Sem pecado, esse era o plano de Deus. E Satanás, através do engano, consegue tirar eles desse propósito de Deus. Então, o que acontece? Voltando lá para Josué 9, Deus havia falado para Josué aniquilar os povos. Por que Deus tinha falado que era para destruir os povos? Porque Deus sabia que, por mais que existiam povos ali que poderiam se aliar, se aliançar e serem amigos do povo de Israel, Deus sabia que ia chegar um momento em que essa junção não ia dar muito certo. Ia chegar um momento em que essa junção ia comprometer a fidelidade do povo de Israel para com Deus. É a mesma coisa da gente tentar viver no ambiente, né, junto, vamos supor, a gente traz para a igreja o pessoal lá da Umbanda. Vamos conviver junto, né, a gente ama, são pessoas legais e tal. Pode ser até que por um tempo a gente consiga viver separado. A gente lá na casa de oração, sei lá, né? E eles do outro lado. Mas ia chegar um tempo em que as coisas iam começar a tomar uma proporção, uma dimensão inesperada. Ia passar-se anos e a gente ia começar a juntar, a misturar os costumes, as leis. E aí não ia dar certo. E Deus sabia que o povo de Israel com os outros povos ia resultar nisso. Ia chegar uma hora que o povo de Israel ia sacrificar para os outros deuses e eles iam participar das mesmas festas, das mesmas ideologias. Então Deus sabia que não ia dar certo o povo de Israel com outros povos. Então por isso que Deus fala, ó, tem que exterminar, vocês não podem se aliar a nenhum povo. Então, o que acontece? Deus sabia que se aliando com qualquer povo, né, que não fosse de Israel, o futuro deles poderia estar comprometido. Eles poderiam se perder aí. E é isso que acontece hoje conosco. Se o diabo ele entra, se o diabo ele sussurra as suas mentiras, os seus enganos, e nós aceitamos, chega uma hora que ele pode comprometer o nosso estado, comprometer essa aliança que nós fazemos quando nós aceitamos as mentiras das trevas, nos compromete mais para frente. Pode ser que o engano não vá te levar para o inferno. Eu digo assim, o engano de você às vezes aceitar algumas coisas, né, que vem na sua mente, depois você vai lá e não é bem isso, e se reconcilia. Eu digo assim, não estou falando de você se desviar, tá? Mas eu digo assim, nessa batalha, às vezes a gente aceitar, muitas vezes isso não vai levar a gente para o inferno, mas vai comprometer a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus. Então você está ali na estrada, mas está o tempo todo assim, ó, aceitando mentiras, aceitando os enganos, aceitando os planos dele, né? Então nós precisamos estar atentos. Então,
O que é o engano que vem de Satanás? O engano é esse assalto por pensamentos que não são nossos. Então, vem pensamentos na nossa mente que, obviamente, não são nossos, não vieram do nosso coração, não foram produzidos por nós, mas veio de origem demoníaca. Então, o que acontece? Deus, ele nos chamou para vivermos 100% na verdade. Então, basta 1% de mentira, 1% de uma palavra distorcida, né? Nós já comprometemos toda a verdade de Deus pode ser comprometida dentro do nosso coração. E aí eu queria falar sobre alguns ataques de engano, né? Alguns pensamentos que parecem ser nossos, mas que não são. Então, pensamentos sobre você mesmo, pensamentos sobre mim mesma. Existem pensamentos que vêm na nossa mente, e aí eu vou falar também, como eu já havia falado sobre o auto-engano, existem pensamentos que são gerados da nossa alma que talvez está ferida, que está conturbada, a nossa alma que não está muito alinhada com o plano de Deus, com a palavra de Deus. Mas existem pensamentos que ele vem de origem demoníaca, que são setas que o diabo lança. E nós precisamos estar atentos. Então, às vezes, eu não sei se aconteceu já com você. Você está bem num culto, por exemplo, você veio aqui para o culto de jovens e Deus falou com você, teve uma palavra bem dirigida, você saiu daqui motivado, né? Senhor, eu quero realizar o teu propósito, eu quero viver os teus planos e tal. Aí não dá nem 3 horas, né? Você já está desmotivado de novo. Quem já passou por isso? Ou não dá um dia, você está desmotivado de novo. E você já conseguiu reparar, antes de você perceber que você está desmotivado, você já conseguiu prestar atenção nos pensamentos que vieram à sua mente? Antes de você ver o resultado final, você conseguiu perceber nessa jornada aí, mesmo que seja de 3 horas, nesse caminho aí, mesmo que seja de um dia, o que assaltou a sua mente durante esse tempo? O que ficou permeando a sua mente? O que você aceitou? O que você pensou? Então, existem pensamentos que é sobre eu mesmo. Então, pensamentos como assim, que eu creio que todo mundo aqui já passou, eu não vou conseguir. Então, você está aqui todo motivado, né? Deus falou com você e Deus, ele fala dos planos dele para você. E aí você chega em casa, você está todo lá, legal, tal. E até que, aí vamos supor, você liga lá a televisão ou o YouTube, vou assistir uma pregação porque eu estou motivado. Aí você começa a assistir lá a pessoa mal, o Vitor Azevedo lá, menino de unção, e tal, Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali. E aí você fala, eu não vou ser igual a esse cara. Aí o Vitor Azevedo começa a falar que você tem que buscar Deus, que você tem que... Aí você começa, eu não vou conseguir. Não, isso não é para mim. Aí aquilo já começa a te desmotivar. Você já conseguiu pensar que existem pensamentos que vêm de fora? Parecem ser nossos, mas são de fora. O diabo, ele lança pensamentos e muitas vezes a gente cai. E aquilo já define o nosso estado emocional. Aí você esquece de tudo que Deus falou. Você só pensa que você não vai poder ser igual o Vitor Azevedo. Você esquece de tudo que Deus falou. Deus te chamou e ele te escolheu e Ele tem planos, Ele tem propósitos para nós. Tudo isso você esqueceu. A palavra de Deus a gente esquece. Eu só lembro que eu não vou conseguir ser igual o Vitor Azevedo, porque ele é o cara, porque é um exemplo, tá, gente? Mas assim, são coisas assim simples e que às vezes a gente cai, a gente não percebe. Né? Como que constantemente nós caímos em pensamentos simples. Ao invés de eu pegar e falar assim, não, eu rejeito esse pensamento, eu posso sim. A palavra de Deus diz, né, que eu sou aperfeiçoado dia após dia. A palavra de Deus diz que Ele vai me conservar firme, irrepreensível, até a volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, não. Aí a gente começa a aceitar. Aí pronto, isso já define nosso estado emocional. Você chega no domingo à noite, você nem levanta a sua mão, aí a gente é guiado pelo que a gente sente. Por quê? A gente aceitou
a distorção da verdade. E qual é a verdade? A verdade é o que a palavra diz a teu respeito. A verdade é a semente que Deus joga. A semente que é lançada. Essa é a verdade. Fora disso, não há verdade. A verdade é o que Deus fala. O problema é que nós damos ouvidos às trevas, nós damos ouvidos à nossa alma, né? Até às vezes até as pessoas que podem ser usadas por Satanás ou não sei. Ou se a pessoa não é usada pelo inimigo, a palavra que saiu dela, o diabo usa para te ferir, enfim. E nós aceitamos. Outros pensamentos. Pensamentos sobre os outros. Então, assim, todo pensamento, todo engano das trevas, sempre tem o objetivo de nos desalinhar dentro de nós mesmos. A gente não consegue ficar bem. Eu não sei se você já se sentiu assim, às vezes perturbado, confuso, sabe? Então, o engano ele vem para trazer essa confusão, uma certa perturbação. Você não consegue se alinhar, né, com a palavra de Deus, sua mente e tal. O engano ele vem para te desalinhar, para te tirar da intimidade com Deus. E o engano vem para te separar das pessoas. Porque se você for ver lá no Novo Testamento, se você ler o Novo Testamento todinho, você vai ver que sempre a palavra de Deus ela não é dirigida a você. Ela sempre vai falar muito de você com o próximo. Fala do caráter, trabalha o nosso caráter, mas fala muito do próximo. Desde Jesus ele fala muito e ele nos ensina a vivendo em unidade. Jesus ele ficou o tempo todo ali com os discípulos. E a oração de Jesus, né? Em João ali, ele ora para que nós sejamos um. Jesus, ele se preocupava muito com isso. Ele nos mostra que precisamos estar juntos. E muitos pensamentos vêm também para nos separar. Porque o diabo, ele veio para nos separar. Certo? Para te separar dos seus pais, nós que somos casados, né? Da nossa esposa, do marido. Para nos separar das pessoas que Deus nos ligou, dos amigos. Para nos separar da nossa liderança. Então, ele joga, então às vezes você está bem. E aí vem um pensamento, eu não sei se já aconteceu com você. Teve uma vez, só que eu já estava assim, essa vez eu já estava mais esperta. Porque eu acho que acontecia constantemente. Às vezes a gente é tão enganado que a gente nem percebe, né? Mas, uns tempos aí atrás, eu já estava ficando esperta com essas coisas. E aí eu lembro que eu cheguei aqui na igreja e tal. E tinha uma pessoa que eu gosto bastante dela, e ela não estava falando, a gente não estava um pouco distante, assim, a gente não estava se falando muito, eu estava achando ela meio estranha, mas até aí tudo bem. Mas como eu estava com aquele sentimento assim, ela está meio estranha, né? Aí eu vi ela conversando com uma outra pessoa. Aí veio assim na minha mente, ela está falando de você. Aí na hora eu fiquei assim, deu aquele negócio assim, né, aquela raivinha. Aí depois eu, o quê? Né? Primeiro eu fiquei com aquele negócio embrulhando dentro de mim. Aí depois eu, o quê? Eu rejeito isso, né? Eu comecei a orar, eu rejeito isso em nome de Jesus, eu rejeito isso. Porque a partir daquele pensamento, já começou a gerar algo ruim em relação à pessoa. Eu já não queria cumprimentar direito, já vem assim, né? Eu vou passar, eu fingir que eu não vi, não é? E a partir daquele pensamento, já quis gerar dentro de mim um sentimento que ia já me levar a uma reação errada. Né, uma postura errada. E aí na hora eu já rejeitei, não, eu rejeito, eu abençoo a pessoa, aí eu comecei a orar, abençoar e tal. Então, muitas vezes acontece isso e a gente não percebe, às vezes a gente, assim, não entende nem por que a gente está com ranço de alguém. A gente nem entende por que a gente, sabe, e às vezes vem o pensamento, você não está nem pensando nisso, vai vem, tá. E o diabo, ele veio para te separar, e muitas vezes ele quer te separar. Na verdade, na maior parte das vezes, ele quer te separar de quem você tem que estar junto. Nossa, olha, como que eu vinha pensamentos, às vezes o pastor Carlos, uma pessoa que eu amo, e para mim ele é um pai para mim. E às vezes ele chegava, estava mal bem, nem estava pensando no Carlinhos. Eu vi o Carlinhos, aí vinha o pensamento dele, não sei o que, e vinha o pensamento e peraí, eu rejeito isso. Há uns tempos atrás, eu tive que pedir perdão para ele. Para Carlinhos, me perdoa, pastor, porque veio pensamentos e eu aceitei. Hoje, quando vem, eu rejeito em nome de Jesus. Ele não é perfeito, mas é o meu pastor. É o pastor que eu sei que ama a Deus e que está
procurando fazer a vontade de Deus. Isso para mim basta, eu também não sou perfeita. Eu começo a declarar com a minha boca, para Satanás ouvir também. Porque eu sei que isso pode vir de mim sim, mas eu sei que também, como eu falei, nós temos que ter essa percepção, porque muitas vezes tem a questão da nossa alma, de não estarmos bem com alguém, tal, ou estarmos feridos. Mas muitas vezes você está bem, está tudo ok, e você é assaltado. E Satanás, ele vem colocando realmente os pensamentos dele. E nós precisamos rejeitar. Pensamentos sobre os outros, deixa eu ver se eu coloquei mais, Ou, por exemplo, falando de intenções, né? Às vezes você vem assim na sua mente, fulano está fazendo isso por causa daquilo. Muitas vezes a gente julgando, né, a pessoa. E nós precisamos tomar cuidado. Para isso porque isso vai se transformando uma bola de neve. Para isso não gerar coisas piores dentro de nós. Pensamentos sobre Deus. Pensamentos sobre Deus. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o que você pensa a respeito de Deus? Existem pensamentos também que são bombardeados na nossa mente a respeito do caráter de Deus. Então, assim, como Satanás fez com Eva, não é bem assim. Deus, ele não te contou toda a verdade. Ele está escondendo coisa de você. Então, sabe, pensamentos, tipo assim, Deus não é tão bom assim. Deus, ele só permite o mal para mim. Sempre o mal. Parece que o pior vai acontecer comigo. Não sei se você já foi assaltado por pensamentos assim. Teve uma época que eu lembro que eu estava decepcionada com Deus, mas eu não sabia. Olha o nível, a gente às vezes não sabe, eu não sabia. Como que eu descobri isso? Eu não sei nem se eu já contei isso aqui, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Mas como que eu descobri que eu estava decepcionada com Deus? Foi uma vez que estávamos na oração, e aí teve lá um ato profético, aquela coisa de orar, de confessar pecado e tal, e eu estava ali quietinha no meu canto. E aí foi quando eu pensei que não ia ter que falar nada, mas eu estava lá, fala, Senhor, se eu tiver que confessar alguma coisa. E eu entendi que eu tinha que ir. Só que eu não estava entendendo o porquê que eu tinha que ir lá, no meio, confessar para todo mundo. Mas, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Eu não lembro o que eu tenho que falar, não vem nada na minha mente. E o Senhor, o Espírito Santo, né, me impelia, vai. Aí eu fui, sem saber o que eu ia falar. Na hora que eu comecei a me ajoelhar, eu comecei a gritar, ia chorar. E eu comecei a falar, eu estou frustrada, eu estou decepcionada com o Senhor. Por que vai? E comecei a falar. Gente, mas aquilo foi um negócio do Espírito Santo mesmo. Eu não tinha programado nada, eu nem sabia. As coisas estavam saindo da minha boca e meu Deus, eu pensando lá dentro, o que está acontecendo comigo? Eu nem sabia que tinha tudo isso dentro de mim. E eu vi que foi exatamente o Espírito Santo de Deus que queria fazer sair, vomitar, queria fazer realmente vomitar tudo aquilo que estava dentro de mim que eu não havia percebido. Eu estava aceitando as mentiras das trevas. Então pensando, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, né? É muito mais fácil para os outros do que para mim, né? O Senhor permitiu isso para mim, isso é injusto, o Senhor é um Deus injusto. Olha que forte isso. Mas são coisas sutis que vão entrando dentro do nosso coração e gerando até mesmo um bloqueio no nosso, que interfere no nosso relacionamento com Deus. Aí chega uma hora que você não consegue mais se relacionar como antes e você não sabe por quê. Talvez é porque você não está mais enxergando Ele como um pai, como um Deus que te ama. Ele te ama. Né? E porque tantos pensamentos, tantas mentiras entraram. Outro tipo de pensamento, pensamentos impuros ou maledicentes. Então, pensamentos que não foram planejados ou não tiveram assim, um desejo de início. Você não teve desejo, você está ali de boa e vem pensamentos. Né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando começou a acontecer comigo, eu ficava desesperada. Né? Eu não entendia o que estava acontecendo. E até que depois eu comecei a ver que aquilo era algo que não vinha de mim, vinha de origem exterior, porque eu não estava pensando naquilo, não estava com desejo de nada, e era mesmo para me confundir e para me fazer sentir suja. Até que eu comecei a expulsar, eu rejeito.
Então, nós temos que tomar cuidado também, a gente tem que prestar atenção com a origem, prestar atenção em relação à origem desses pensamentos. Né, da onde que vem, se isso realmente se originou de dentro de mim ou de fora. Ou se é algo que eu tenho percebido que vem de fora. Ou se é algo que eu estou gerando dentro de mim. Então, nós precisamos estar atentos para a gente lutar. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está lá no seu dia a dia e a sua mente cansada, cheia. Quem já passou por isso? De sentir até dor de cabeça, de ter a mente tão bombardeada. E às vezes você fica naquela... Então, nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente deixa essas coisas acontecerem e a gente não faz nada. A gente simplesmente se permite ser bombardeados. E é essa batalha que a gente vive, o diabo tentando o tempo todo distorcer, remover a verdade de Deus em nós. E nós precisamos estar atentos. Muitas vezes até em sonhos. Né? Eu lembro que eu teve uma época que eu tinha que orar muito pelos meus sonhos, antes de dormir, porque eu era muito assaltada nos meus pensamentos. Já tive situações assim, ó. Vocês sabem a respeito da masturbação na minha vida, que é do processo de Deus. Quando eu passei por todo aquele processo, eu passei a ser toda bombardeada nos meus sonhos. Só que até nos meus sonhos eu lutava. Então, quando aquilo era oferecido para mim, nos meus sonhos, explicitamente, uma questão sexual ali eu via, no sonho eu já rejeitava, não, isso não é para mim. O que começou a acontecer? Eu comecei a ter sonhos com essa distorção. Então, era assim, uma pessoa ela vinha e falava assim para mim, toma, Sara, esse chocolate. E eu falava, eu não posso comer esse chocolate, porque o chocolate significava a masturbação, vocês estão entendendo? Se eu comesse o chocolate, eu estaria fazendo outra coisa. E, por incrível que pareça, eu falava, no sonho eu sabia que aquilo não era um chocolate, é um exemplo. Mas, assim, era tão sutil, e eu comecei a ser muito bombardeada, assim, com essa distorção, com esse engano nos meus sonhos. E aí, então, eu tinha que lutar toda noite antes de dormir. Não era aquela oração deitada, não. Né, quase dormindo já. Em pé e expulsando todo espírito de prostituição, de sensualidade, de prostituição, sensualidade, de imoralidade. Eu começava a expulsar. Eu não aceito na minha vida, eu não aceito essa perturbação nos meus sonhos, eu não aceito essa distorção da verdade nos meus sonhos, eu rejeito em nome de... Aí eu dormia bem. Se eu não orasse dessa maneira específica, eu era bombardeada novamente. Então, assim, o diabo ele não brinca. O tempo todo ele está nos bombardeando, nós precisamos estar atentos. Agora mesmo, você pode estar com sono. Isso pode ser algo também espiritual, para tirar você do foco. Eu falo porque quando a gente fala de mente, de pensamentos, o diabo ele trabalha exatamente nisso. E hoje eu estava orando e eu sentia muito sono. Eu orava, eu ia fazendo assim. Aí eu tinha que despertar. E eu sabia que o diabo ele queria de verdade me tirar a consciência. Então, são meios que o diabo usa para nos tirar do propósito central, do lugar que a gente tinha que estar. Entendeu? Então, nós temos um foco, como a Rafaela que estava, ela tinha um foco, ela tinha um lugar que ela sabia para onde ela ia, mas ela ouviu o conselho de uma pessoa errada, de uma pessoa que não queria o bem dela, queria levar ela para um outro lugar, queria atrapalhar o processo, queria atrapalhar o cumprimento ali de Deus na vida dela. E ela precisava estar esperta, e nós precisamos estar atentos. Amém? Amém? Está todo mundo acordado? Então, eu queria falar um pouquinho do auto-engano. Então, o auto-engano nada mais é do que a mentira, em que uma pessoa presa na própria mentira. Então, uma pessoa que... Aqui, ó. O auto-engano. Auto-engano é o ato de mentir para si mesmo. Então, normalmente, o auto-engano acontece quando a gente não lida corretamente com a realidade ou quando a nossa alma está desalinhada. Então, o auto-engano, o que é o auto-engano? É quando a gente
para fugir, ao invés da gente lidar com a realidade que estamos, a nossa mente automaticamente ela muda, ela fantasia uma situação ou ela, como posso falar? Ela muda a verdade, para a gente não lidar totalmente com ela. Deixa eu falar uma definição aqui de ele foi um dos fundadores da sociobiologia, Robert, não sei se é Trivers, sei lá. Ele define o auto-engano como o ato de mentir para si mesmo. Ele argumenta que a principal chave para explicar isso é considerar que a informação verdadeira é excluída da nossa consciência. Todo engano, ele diz, é destinado à autopromoção. É um mecanismo que sobreviveu à evolução do ser humano e faz com que ele aceite uma informação falsa como verdadeira. As mentiras se tornam inconscientes de alguma forma se transformam em verdades confiáveis. Ou seja, aquilo que era uma mentira, a minha mente consegue aceitar como uma informação verdadeira, porque o auto-engano, ele passa por uma autopromoção. Nós transformamos ele numa verdade. Então, ela é uma definição que eu achei legal falar, porque o auto-engano, ele também tem paralisado muitas pessoas. Por muitas vezes a gente não lidar realmente com a nossa realidade, a gente acaba paralisando. Ao invés da gente enfrentar, a gente mascara. É igual um exemplo que eu vi de uma pessoa que pega, ao invés dela tentar se disciplinar e ser correta no horário dela, ela vai, não que isso seja errado, tá? Mas dos exemplos. Ela vai e pega o relógio e adianta. Não sei se você já fez isso, mas eu adianto para a minha mente, você está mentindo para você mesmo, né? Para a minha mente se acostumar com aquele horário, para quê? Para eu não perder a hora. Então você fica ali, né? Igual a pessoa coloca 1 hora antes para acordar, para a mente dela, né, já ir se acostumando com aquela falsa informação, para depois ela acordar melhor, não sei. Enfim, isso é um exemplo de auto-engano, mas assim, um exemplo que não tem a ver com os pensamentos. Mas existem pessoas presas em suas próprias mentiras e que muitas vezes vêm de uma alma que não foi totalmente regenerada. Então, pensamentos de auto-engano. Muitas vezes, pensamentos que vêm da alma desalinhada ou doente. Então, quando nós estamos com a nossa alma desalinhada ou ferida, os pensamentos que nós temos sobre nós e sobre os outros não são confiáveis. Aí nós começamos a pensar coisas dos outros que não são coisas que não são reais, que não são verdades, porque a minha alma está desajustada, a minha alma está desalinhada com a verdade. Então eu tenho que também prestar atenção se o que eu penso, se o que eu estou sentindo, não estou sentindo ou não estou pensando por consequência da minha alma que não está alinhada com a palavra. Ou ela está ferida. Por exemplo, uma pessoa que ela está ferida com alguém, vamos supor que eu estou ferida com o David. Ele não sabe, mas eu estou ferida. Então, qualquer coisa que o David faça, vai me afetar. Querendo ele ou não, às vezes ele não está nem aí. Mas o David olhou para mim, olha, ele só está me filmando aqui, na verdade, aí vem na minha mente, né? Mas por quê? Eu tô me auto-enganando. Muitas vezes não é nem real. Mas por quê? Porque eu estou ferido. E aí eu começo a ter pensamentos errados sobre os outros ou sobre mim mesmo, né? Muitas vezes o auto-engano é exatamente a pessoa, ela não assim, não pensar na verdade acerca dela mesma, né? Ou sobre os outros, mas agora eu estou falando de nós mesmos. Quando a pessoa ela não tem pensamentos sóbrios e corretos sobre ela mesma. Sabe aquela pessoa que ela não se enxerga? Sabe quando a gente fala, não se enxerga? Mas muitas vezes quando a gente fala isso, nós somos essa pessoa. É muito ruim lidar com uma pessoa que não consegue se enxergar. Não é difícil? A pessoa não se vê. Todo mundo tem que mudar, mas ela não muda. As pessoas têm que se ajustar, mas a pessoa não se ajusta. Isso a pessoa pode estar nesse auto-engano,
não acho que eu sou isso, eu não vejo isso. Na verdade, ela não vê isso, porque ela já se acostumou com a ideia de que ela é isso que a alma dela diz. Vocês estão me entendendo? Está dando para entender? Então, nós precisamos, irmãos, irmãs, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz, atentos à palavra, mas também precisamos nos avaliar. Eu não sei se você tem costume de se avaliar. Eu tenho procurado fazer isso muito comigo. Qual é a minha motivação quando eu faço isso? Por que eu estou pensando isso de tal pessoa? Por que eu estou pensando isso sobre mim mesma? E se alinhar com a palavra e com a verdade que vem do Espírito Santo. Muitas vezes eu não vou poder falar algo bom de mim mesmo. Ou eu não vou conseguir falar algo ruim de mim mesmo. Mas é pela palavra que eu vou saber qual é a verdade e qual não é. Então, outros pensamentos de auto-engano, pensamentos de fuga da realidade. Quando a pessoa ela não quer assumir o seu estado ou a sua condição. Então, o pensamento de fuga da realidade, isso também é o auto-engano. Ao invés de eu viver a minha realidade, eu fico imaginando como seria se fosse de outra maneira. Eu não sei se já aconteceu, mas com certeza já aconteceu com você, porque isso acontece com todo mundo. Sabe quando a gente fica se imaginando lá, né? Tipo, você que tem sonho, se eu fosse da dança, se eu não sei o quê. E você, só que você sabe que você não tem um dom, se for, né? Mas na sua mente você dança muito bonito, você fugiu da realidade. Porque se fosse, igual eu, né? Eu fico pensando, eu hoje na dança ia ser, meu Deus. Mas eu tô dando exemplo assim, básico. Mas muitas vezes a gente busca na nossa mente, a gente mente para nós mesmos através dos nossos pensamentos, né? Busca na nossa mente aquilo que a gente não pode ser ou fazer. E isso é uma fuga da realidade. E isso está errado. O Senhor nos ensina a pensar naquilo que é verdadeiro. Em Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro. É a primeira coisa que ele fala. Tudo que for verdadeiro, né? Então pense nessas coisas. Então o que é verdade? Se for mentira, nós não podemos aceitar a mentira. Eu preciso pensar naquilo que é verdade, mesmo que doa, porque muitas vezes a gente foge da realidade, a gente se auto-engana porque a realidade é muito dura, mas é a realidade que a gente tem que enfrentar. A realidade é o que Deus preparou para você, é a sua realidade. A realidade é o que Deus te deu. Não existe, Deus não te deu fantasias. Deus te deu a realidade, é o que você vai poder viver hoje. Então não adianta a gente ficar, eu não estou falando de você não sonhar, você pode sonhar. Mas você precisa conviver e aceitar o seu estado, a sua condição, o que você é, o que você tem hoje. E se alegrar com isso. Não ficar se auto-enganando, e se fosse assim, e se fosse assado. Eu vi muitas pessoas que ficaram presas no, eu lembro de uma pessoa que ficava, é que a minha esposa, a pessoa nunca casou até hoje, mas falava, a minha esposa está me esperando lá em casa, eu tenho que ir, vai. Né? A minha esposa, tá bom, vai. Não conseguiu casar, porque aquela esposa imaginária lá não largou ele. Então, não conseguiu casar. Porque você fica preso, ao invés de você lidar com a realidade, né, o que eu posso fazer para melhorar, para ser um homem melhor? Um homem que as meninas olhem para mim, é com esse que eu quero casar. Ele não é muito bonito, mas é um menino de Deus. Quer falar para vocês, meninos? É o que as meninas estão procurando. Não é só cara bonita, não, mas tá uns meninos mais espiritualmente, eu estou falando, sabe? Agora, quando é um menino de Deus, assim, pode ser barrigudinho, pode ser meio feinho, assim, mas dá. É o que a gente quer, né, meninas? O Domini falou que eu estou me auto-enganando. É verdade, né? Na verdade, essa não é a realidade das meninas. Eu estou me auto-enganando e estou tentando enganar. Gente, mas assim, é muito sério isso, a gente precisa estar atento, né, a esses pensamentos. O que você pensa durante o seu dia? Quais são os pensamentos que você absorve? Né? Porque aquilo que a gente pensa, a gente como o Provérbios fala, né, o que pensou no seu ser, ele é. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas assim, a gente acaba se tornando aquilo que a gente fica imaginando.
E a gente precisa tomar cuidado, porque aí você começa a viver a sua vida segundo a ordem do seu pensamento, da sua fantasia, e não segundo a realidade. E a gente começa a perder o prazer que Deus nos dá de viver a nossa realidade, mesmo que ela seja dura. Né? E a realidade às vezes é dura, é difícil, às vezes não, sempre, né, gente? Mas é a realidade, é o que Deus te deu, é o dia que Deus te deu. Né? Então, precisamos viver, não fica preso. Teve uma vez que o Senhor me falou, Sara, você fica presa sempre no futuro, mesmo que seja para o futuro próximo, sabe? Daqui 2 horas. Eu fico sempre lá, e eu não consigo viver agora. Minha filha mostrando o desenho dela que ela fez para mim, o meu filho ali falando as primeiras palavras, ou viver com a minha família, ou viver prestando atenção no outro, no que o outro necessita, porque eu estou sempre presa, entendeu? A minha mente ela não está sóbria, não está presente. Né? E a gente precisa estar assim mais alinhado com a palavra de Deus, porque a palavra fala, basta cada dia o seu mal. Então pensa no agora, esquece o futuro, esquece o passado, esquece o que você não foi, o que você não é, né? Mas pensa agora, o que você pode fazer agora? Você tem escolha hoje. O que você vai fazer hoje? Agora amanhã pertence ao Senhor, talvez amanhã eu não vou estar mais aqui. Sério? Certo? Então, o amanhã pertence ao Senhor. Agora, hoje, qual é a minha escolha? Eu posso pensar no hoje. Né? Então, pensa naquilo que é verdade. Hipocrisia, uma forma de viver sem mudar genuinamente. Lá em Tiago 1:22, quem conseguir abrir rapidinho aí, abre. Tiago 1:22. Fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A hipocrisia, eu não estou falando de uma hipocrisia só exterior, tipo, para as pessoas, eu ponho a máscara para as pessoas, mas às vezes para mim mesmo. Sabe, tipo, eu não quero mudar, eu não estou muito afim de mudar nisso. E aí eu começo a viver uma vida hipócrita. Porque a hipocrisia a gente vive quando a gente não quer uma mudança genuína. E a gente começa a viver da maneira que a gente acha que tem que viver. Então a palavra fala, seja praticante e não só ouvinte, enganando-se a si mesmos. Então quando a gente se torna um ouvinte, eu estou ouvindo tudo isso aqui. Ou eu ouço, eu leio a palavra, mas eu não pratico, eu estou me auto-enganando. Então a palavra fala, você não quer se enganar? Pratica o que você ouve. Pratica o que você lê. Seja um praticante. Então a hipocrisia também é um auto-engano. Ser um hipócrita é uma pessoa que também está se enganando. Ela não é o que ela pensa que ela é, não é? Não é? Então, e nós precisamos, gente, isso é algo que a gente tem que se avaliar, não é para você pensar em alguém, é você. Porque às vezes a gente está lá pensando em alguém e a gente está sendo enganado. Porque a gente perde tempo pensando no outro. Pense em você. Quais são os pensamentos que estão permeando a sua mente agora? A Sara é uma chata, a Sara é... Toma cuidado. Olha o engano. Mas assim, é muito sério, né? É muito interessante como que... teve uma pessoa, um tempo atrás, já faz um tempinho, que ela pegou, ela estava meio estranha comigo, mas eu não tinha percebido muito, na verdade. Aí, uma pessoa falou assim para mim, a fulana falou assim que não vai te contar mais nada, porque antes de ela ficar meio estranha comigo, ela havia contado algumas coisas dela para mim, pessoais. E aí a pessoa falou assim, ela não falou que não ia te contar mais nada, porque ela ficou chateada, porque você contou para sua mãe. Aí, por quê? A minha mãe, nesse mesmo tempo que ela falou comigo, nessa mesma época, a minha mãe começou a brincar com ela. Acho que de um jeito que minha mãe não fazia antes. Ai, fulana, minha mãe começou a tratar ela de um jeito especial. Aí logo ela pensou, a Sara foi lá e contou para a Zezé, e a Zezé agora está me tratando dessa maneira, né? Acho que passou na mente dela. Acho não, passou. Aí ela ficou meio frustrada comigo, né? Aí depois a gente marcou de conversar e ela me falou. Aí eu fiquei até confusa, eu falei, oxe, mas eu não lembro de ter falado, eu nem lembro o que ela me falou, eu nem lembro de... Eu falei, não, aí eu conversei com ela, né?
E a gente se resolveu. Eu falei, não, mas eu não falei nada para minha mãe. Né? Então foi uma coisa que gerou e ela estava pegando um ranço de mim sem eu ter feito nada. Mas por quê? Você vê uma atitude que minha mãe teve, que originou Então, assim, você vê que existem coisas que a gente deixa passar na nossa mente e que não tem, não é verdadeiro. E a gente fica levando como se fosse verdade. E a gente precisa parar com isso, a gente tem que amadurecer. Então, se tem algum problema, vai lá, resolve, igual essa pessoa veio, eu fiquei chateada e tal. Aí resolvemos. Mas não fica guardando, não fica nessa tortura aí, nessa perturbação. Vamos ser livres. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Né? Ele nos fez livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Somos livres. Então, nós não precisamos mais viver dessa maneira. Nós podemos viver uma vida de liberdade. Você não precisa mais ficar com dor de cabeça. Começa a rejeitar, começa a se posicionar. Eu rejeito isso. Quando vier o pensamento, eu rejeito. A Silvana está levantando ali porque ela não gosta da minha palavra. Eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Ela é uma bênção na minha vida. Eu estou zoando, eu aproveitei a oportunidade que ela saiu. Mas assim, eu estou falando porque às vezes é isso que a gente pensa. Então assim, eu rejeito em nome de Jesus. Às vezes eu falo até em voz alta, eu estou quieta assim. Eu falo, entendeu? Parece uma louca, mas é assim, a gente tem que começar a se posicionar. Teve uma pessoa que conversou comigo esses dias, ela falando lá do estado dela e ela se conformando, assim como se Deus tivesse meio que preparado o pior para ela, sabe? E aí ela começou a falar, não, que eu vou aceitar essa situação, meio que aceitando a situação que ela estava. Eu falei, mas não é isso, você não está feliz, não é desse jeito. Eu falei para ela, eu não aceito o seu estado, eu não aceito, eu não me conformo de te ver assim, não é isso que Deus sonhou para você. Deus, por mais que Ele permita dificuldades na nossa vida, mas mesmo diante das dificuldades, Ele nos prometeu alegria, felicidade. Eu posso ser feliz passando por dificuldade, eu posso ser feliz passando pelo sofrimento, pela necessidade, mas o jeito que você está, eu não aceito, eu não vou te ver assim, eu não aceito ver você assim. Aí ela despertou assim, ela começou a chorar. Aí ela tomou uma decisão. Eu falei, graças a Deus. Porque assim, às vezes a gente começa a aceitar e às vezes a gente começa assim, a aceitar o nosso estado e a definhar. E aí agora, para finalizar, eu queria só falar para vocês como vencer o engano. Lá em Josué 9,14, a palavra fala assim, que Josué não consultou o Senhor. Então, Josué, ele experimentou das provisões, mas ele não consultou o Senhor. Então, como que nós temos que fazer? Nós temos que filtrar todas as coisas de origem exterior e interior pela palavra e pelo Espírito. Como a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Em Mateus 22, 29, eu já estou terminando, tá, gente? 22, 29... fala assim, Jesus ele fala também sobre o engano. Ele fala aqui, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E pelo Espírito, é o Espírito Santo que conhece a mente de Deus, é o Espírito Santo que vai dizer a verdade de Deus a nosso respeito. Em 1 Coríntios 2, depois vocês leem lá, 10, 11, 12, fala sobre o Espírito Santo. Então, nós precisamos filtrar. Gente, não filtre os seus pensamentos pela sua alma, com a sua alma que está ferida, que está triste. Filtre os seus pensamentos, as suas emoções, tudo que você recebe pela palavra de Deus. Vem um pensamento, o que a palavra diz? Vem um pensamento, o que o Espírito Santo de Deus diz. Então, se a palavra e o Espírito Santo de Deus não dizem o que esse pensamento, não estão de acordo com esse pensamento, eu rejeito em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar em relação a isso, usando a palavra e por meio do Espírito, buscando o Espírito Santo, buscando a direção do Espírito, para filtrar. Tudo que nós recebemos precisa passar por esse processo de filtração. Então, para a gente começar a se alinhar, aí a gente vai se alinhando com a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. A gente só vai orar. Pai, eu oro, Senhor, para que
as nossas mentes, Senhor, e os nossos corações se abram, Deus, para ouvir a Tua voz, para receber, Senhor amado, a Tua palavra que traz vida e vida em abundância. Senhor amado, se há pessoas, Deus, entrelaçadas, Deus, presas nas armadilhas de morte, Senhor, liberta, Pai. Em nome de Jesus, traz vida, Senhor, sobre nós. Senhor, traz a Tua verdade sobre a nossa mente e que, Senhor, estejamos alinhados com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Vem filtrar tudo aquilo que nós recebemos, para que nós, Senhor, possamos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. O Senhor não nos chamou para vivermos escravizados, o Senhor não nos chamou para vivermos enganados, o Senhor nos chamou para vivermos livres, e livres pela verdade de Deus. Nós conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. Então que essa verdade, que a Tua palavra nos liberte e nos transforme para a glória do Senhor Jesus. Levanta essa geração, uma geração limpa, que não é guiada pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, mas que é dirigida totalmente pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. E te agradeço, Senhor, por esse tempo, por essa noite. Amém. Amém, gente. Amém. Tal mãe, tal filha, né? Tipo, pastora Zezé, Sara Taia. Glória a Deus. Galera, não sei se vocês perceberam, mas amanhã, né, vai ter o batismo, né, e assim, vamos vir, né, festejar com o pessoal que vai estar se batizando, adorar a Deus juntos. Também vai ter o encontro. Talvez se você não participou, esse é o momento de você participar. É isso, né? Não tem mais nenhum. Próximo culto, verdade. Dia 8, tá, galera? Vai ser um culto diferente, vai ser lá no nosso terraço. Na laje, lá em cima. Amém? Vamos orar para finalizar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio, Pai, que nós temos, Pai, de ouvir a Tua palavra. Assim como nos aprendemos aqui hoje, Deus, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra, Pai, que nós venhamos praticar, que nós venhamos viver a Tua palavra, Deus. Que nós venhamos olhar para o Senhor, Pai, que o Senhor venha ser o nosso alvo, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos com segurança, Deus, para os nossos lares. Dá, Pai, um final de semana, Senhor, na Tua presença, Pai, maravilhoso. Que amanhã venha ser um dia, Pai, onde nós venhamos se alegrar com os nossos irmãos, ó, Pai, que vão estar se batizando, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai. Amém. Saúde seu irmão, com a paz do Senhor.